Olá, amigos da TV Girafa, que legal você estar aí conectado de novo aqui para assistir os programas da TV Girafa. Hoje eu quero falar um pouco para vocês de marketing eleitoral, marketing político. E nós da Jax Video, eu faço parte da equipe da Jax Video, a gente tem uma certa tradição em eleições. Eu, particularmente, a primeira campanha que eu trabalhei foi em 1989, trabalhei por um candidato a prefeito chamado João Preis. Quer dizer, trabalhei assim, ajudei meu pai, carregava VT, eu era novo, tinha 13 anos, 13 para 14 anos, eu era bem novo, mas mesmo assim eu ajudei ele. E o engraçado é que na época a gente produzia os programas do João Preis, a gente tinha uma câmera Matic, coisa velha, antiga, tem muita gente que nem sabe que existe isso. E na época o seu João Preis chamou meu pai e falou assim: Muraci, eu queria pedir um favor para você, que você não cobrasse nada. Tem um candidato a prefeito aí que é o último colocado aí da eleição. Eu queria que você produzisse a campanha dele para ajudar ele é meu parceiro e tal. Aí meu pai falou: tudo bem, vamos produzir. E a gente fez os programas desse então candidato pequeno lá, o último colocado. Resultado, esse candidato cresceu e ganhou a eleição. O nome dele, Ricardo Barros. De lá para cá, eu trabalhei diretamente com hoje deputado Ricardo Barros. Quando ele foi prefeito, eu fui assim, na área de comunicação, na área de produção, eu era o cinegrafista oficial dele. Onde ele ia, diziam até que ele viajava demais, e onde ele ia a gente estava atrás, eu gravando, e o Marcos Bergamasco, fotógrafo, acompanhava ele também. E depois disso vieram outras eleições. Em 1992 fizemos a eleição do sucessor dele, Miro Falkenbach. Infelizmente nós perdemos, quem ganhou foi Saíde Ferreira. Em 1996 fizemos a campanha de prefeito do Silvio Barros, que hoje é o prefeito. Na época ele ficou em segundo lugar, ele perdeu para o Jairo Janotto com aquela proposta maravilhosa que o Jairo criou em cima da hora para virar a eleição, que era o passe livre do estudante. 1998, eleição para senador, fizemos a campanha de senador do Newton Servo. Ele entrou na campanha, assim, a gente sabe que ele entrou, não era para ganhar, porque concorria com Álvaro Dias, com Osmar Dias, não lembro na época quem eram os candidatos. 2000, fizemos a campanha da Cida Borghetti, em Maringá, esposa do deputado Ricardo Barros, e também foi a primeira vez que a gente trabalhou paralelamente em duas campanhas. Fizemos a campanha da Cida e fizemos a campanha do Silvio Nami Júnior, do PMDB, que na época foi uma disputa muito pesada. O Silvio Nami criticava muito a administração do Jairo, aconteceu muita coisa durante a eleição, brigas durante debates, que se eu fosse detalhar isso, tinha que fazer um programa aqui só para falar dessa eleição de 2000, que tem fatos pitorescos, e que depois veio a falecer Silvio Nami Júnior no mesmo ano da eleição. 2002, em 2000, assim que acabou a eleição de 2000, foram para o segundo turno Dr. Batista e José Cláudio. E a gente perdeu, não fomos para o segundo turno. Eu fui fazer uma campanha política na África. Fui convidado pela agência Publicis de São Paulo, que tinha um escritório em Brasília, e eu fui dirigir uma campanha eleitoral na África. Fiquei 40 dias a primeira vez que eu fui. Aí conheci o pessoal de publicidade. Depois retornei mais 2 vezes para fazer campanhas publicitárias lá no país africano chamado Cabo Verde. Em 2002... mais um desafio para a gente. Pedrinho Scucuglia de Londrina, da CGD Propaganda, contratou a gente, fomos para Rondônia fazer campanha de governo do estado lá. Foi um desafio. O nosso candidato era um prefeito de uma cidade do interior lá, chamada Rolim de Moura. Nosso candidato estava em sexto lugar. Em primeiro lugar estava o então governador que estava para reeleição, o governador Bianco. Fizemos uma campanha maravilhosa lá, fiquei 3 meses em Rondônia, ganhamos a eleição. E 2004, mais uma vez, fomos contratados, fizemos um trabalho grande para 2 campanhas políticas. Uma, particularmente que eu trabalhei o primeiro turno, foi do candidato Edmar Arruda, na época era do PPS, e o restante da equipe da Jax fez a campanha do Silvio Barros. Pegamos o Edmar com 2% nas pesquisas, ele era vereador, não tinha tanto conhecimento na cidade, nunca havia feito uma campanha eleitoral assim majoritária, e acabamos em 4º lugar com 17% dos votos. Silvio Barros foi para o segundo turno,
o Ricardo me chamou, falou: Júnior, agora eu preciso de você, da sua equipe, para fazer a campanha. Fizemos o segundo turno contra o PT, contra a reeleição do Ivo Calef, ganhamos a eleição, graças a Deus, e trabalhamos para o Silvio durante de 2004 a 2008 na administração dele, fazendo todos os vídeos releases, essas coisas. E em 2008 a gente decidiu que em Maringá nós não íamos fazer duas campanhas. Nós decidimos que toda a estrutura que a gente tinha, que em vez de fazer duas campanhas paralelas, a gente resolveu fazer só a do Silvio, que era a campanha para a reeleição. Existia um desafio aqui em Maringá que nunca havia acontecido uma reeleição, nunca havia acontecido de um prefeito na atual gestão eleger seu sucessor. A gente encampou essa ideia, fizemos a reeleição do Silvio, trabalhamos nessa eleição e tivemos a grata satisfação de trabalhar com o De Paula como assessor de imprensa. Ganhamos a eleição no primeiro turno. Encerrado o primeiro turno, sem descanso nenhum, fomos chamados pelo Ricardo Barros para Londrina para fazer o segundo turno da campanha do Bellinati lá. Imagina só, Bellinati já havia perdido a eleição passada, ele havia sido cassado quando era prefeito. Foi uma batalha grande, enorme contra o Raul, que é o candidato da elite lá de Londrina. Ganhamos a eleição em Londrina. Trabalhamos assim, foi um mês de trabalho direto, moramos em Londrina durante esse mês, ganhamos a eleição. Um mês depois ficamos sabendo que Bellinati não ia assumir. Cassaram o mandato dele, porque ele era o ficha suja, e o Tribunal Eleitoral não deixou ele assumir. Resultado: Ricardo Barros foi convidado para coordenar a campanha do Barbosa Neto e automaticamente nossa equipe foi para lá. Março desse ano de 2009, a gente ficou lá mais um mês trabalhando em Londrina, ganhamos novamente do Raul. Foi uma eleição assim que todos diziam que ia ser apertada, ganhamos com uma diferença de 15%. E assim, durante todo esse trajeto aí de quase 20 anos de trabalho em campanha política, 20 anos de trabalho já de campanha política, a Jax construiu essa tradição de marketing eleitoral, eu não digo marketing político, porque o marketing político ele é durante toda a vida do candidato. O marketing eleitoral é aquele marketing direto nas eleições. Então hoje a gente tem essa tradição, tem esse know-how em campanhas políticas e que a gente quer continuar trabalhando